Oiês! Bem-vindos todos, bem-vindas. Hoje o assunto é muito para as mulheres, mas nada impede que os homens também, adquiram conhecimento e entendam um pouco mais como alguns aspectos femininos funcionam. E queria deixar claro aqui que esse aqui é o canal da comunidade Luz de Isis, que é uma comunidade que está numa plataforma, que se você tiver interesse, em ter acesso, é só você vir aqui no link que está aqui embaixo falando do grupo exclusivo, você entra nesse grupo e pede a informação, fala, eu quero saber mais sobre a comunidade, e aí a gente vai passar toda a informação para você fazer a sua inscrição e vir participar. E o que tem lá nessa comunidade? Eu mesma faço atualizações semanais lá, com alguns convidados, inclusive semana que vem vai ter uma aula muito legal que eu vou gravar, já está agendado, estou bem animada para isso, logo venho contar para vocês, inclusive. E lá tem conteúdo separado por módulos, são 13, atualmente, outubro de 2024, tem 13 módulos lá. E os principais têm correlação com o que a gente vai conversar hoje aqui, que é o sagrado feminino, que é o ciclo menstrual, que é yoga, como ferramenta para ajudar nesses outros dois aspectos aqui, e as feridas emocionais da infância, para a gente achar, encontrar e tratar camadas que estiverem disponíveis para a gente da nossa criança interior, que foi lá ativado com um monte de coisas, quando a gente era mais novo. Então lá a gente vai ter conteúdos, tanto coisas teóricas quanto atividades, exercícios, para te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Mas, para além disso, também tem uma parte da minha formação como doula, inclusive a aula que eu vou gravar é sobre isso, sobre amamentação especificamente, vai vir uma consultora conversar com a gente. Então tem também algumas coisas sobre parto, puerpério, para tentantes também, inclusive já tem aula para luto perinatal, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas lá também tem. Bem-vinda, Bruna. E aí a gente tem também alguns conteúdos sobre a Ayurveda, sobre a aromaterapia, sobre yoga, como usar as ferramentas do yoga para ajudar no desenvolvimento do seu filho, de regulação emocional, para fazer algumas atividades físicas também. Então a comunidade tem um monte de conteúdo, como eu falei, são 13 módulos no total. As aulas são bem curtas, a ideia é que você possa escutar uma aula, não é nem ver, a não ser as de yoga que precisa ver. Mas de modo geral é para você escutar enquanto você está lavando uma louça, varrendo o chão, colocando roupa na máquina. Você pode colocar, as aulas são curtinhas, eu acho que a mais longa, se não me falha a memória, tem tipo 15 minutos. Então, em vez de você dar play logo direto na sua playlist animada para organizar sua casa, assiste uma aula ou outra. E depois você continua com a sua playlist e assim você vai atualizando também e tendo acesso a esses conteúdos lá da plataforma e que vão te ajudar a melhorar seu processo aí, seu desenvolvimento, crescer e especificamente como é o nosso assunto hoje, para a gente lidar melhor com o nosso ciclo menstrual. Então essa playlist aqui específica, ela é a quinta, já é a última, sim, de uma lista de 5, então você pode ir olhando para trás, tem várias outras já. A gente já falou sobre ansiedade na TPM, sobre as irritabilidades, aquela vontade de matar 3, jogar a criança pela janela, que não pode, mas a gente às vezes tem vontade. Matar todo mundo, tem um treco, fica com dor nos dentes de tanto, segurar isso aqui. A gente falou também sobre dor no seio, sobre dor nas costas, no quadril. E a gente falou ontem sobre cólica menstrual. E a ideia dessa playlist toda aqui, na verdade, é trazer não só um entendimento físico e lógico e biológico, mas é entender o pano de fundo. Se o corpo manifesta isso, seja físico, seja emocional, o que é que ele está querendo sinalizar, na verdade? Eu sempre chamo isso de pano de fundo. O que é que está por trás disso? O que é que, na verdade, o nosso corpo está querendo comunicar, manifestando esse sintoma? Yes, sempre tem alguma coisa. A gente olha isso dentro do processo de somatização. As camadas vão vindo, até que exacerba e vem um sintoma, um sinal específico que a gente vai sentir de uma forma mais significativa. E é neles que a gente começa a reclamar, choramingar e ter um treco. E se você reclama do teu ciclo, você odeia menstruar, eu super vou te entender. Porque se você tá cheia de sintoma, é óbvio que para você vai ser ruim.
Então, se você tá nessa fase ainda de isso aqui é uma porcaria, é horrível menstruar, isso aqui eu tenho um monte de treco, você tem toda a razão. Se você tem um monte de sintoma, menstruar pra você é horrível mesmo. Mas eu também queria te convidar, né, pra conversar com sua parte adulta, inclusive, de que há uma possibilidade de menstruar, de ciclar, inclusive, de uma forma mais tranquila, sem essa coisa exacerbada. E é tudo isso que a gente está conversando aqui nessa playlist, para você conseguir identificar quais são os sintomas que estão mais pegando para você, você entender o pano de fundo disso e começar a olhar de forma racional, mas também cuidando do teu emocional, do porquê que isso está manifestando. Então hoje a gente vai fazer, como a gente fez as outras vezes, a gente vai ter partes nessa live, tá? E à medida que eu for avançando, eu vou comunicando vocês pra gente ir acompanhando aqui racionalmente tudo que a gente tem pra conversar. E pra gente começar de fato, eu queria dizer na nossa primeira parte que TPM não é fase do ciclo. A gente usa muito, né, isso como uma maneira de identificar, mas é uma coisa que não é legal. Se a gente já tá querendo ressignificar, você tá aberto, você não caiu aqui de paraquedas, né? Eu, pelo menos, não acredito em coincidências. Eu sempre vejo boas sincronicidades, na verdade, nas coisas. Então, se você está aberta, vamos melhorar essa nomenclatura, esse jeito de nomear também as coisas. O ciclo menstrual não é fracionado em menstruação, ovulação, período fértil e TPM. Não são essas três fases. A menstruação sim, o período fértil, ovulação sim, mas TPM não é fase do ciclo, né? A gente pode chamar de fase pré-menstrual, de fase lútea, fase 4, que na verdade são 4 fases, não são 3, viu? Como tem um monte de coisa pra gente aprender ainda sobre, por isso que a gente apanha também, né? A gente, não, às vezes, não tem um conhecimento básico sobre uma coisa que tá acontecendo com a gente o tempo todo, né? Tá aí. Eu vou levando e eu não me atento a isso, na verdade. Por isso que sofre, né, bonita? Vai levando um monte na cara mesmo. Bem-vinda, Daniela Aguilera. Vamos avançar nesse processo hoje. Então, a gente precisa desmistificar essa parte, que TPM não é uma fase do ciclo. A gente pode chamar de fase lútea, de fase 4 ou de fase pré-menstrual. Combinado? Esse é o primeiro ponto. Ponto 2, vamos avançando aqui para a próxima parte. A gente precisa lembrar que essa fase pré-menstrual, não TPM, a fase pré-menstrual, ela é delicada, porque ela é uma fase hormonal e que dá uma sensação de baixa mesmo no nosso corpo. Porque a fase anterior, na verdade, ela traz uma sensação muito mais significativa. Bem-vinda, Angélica. Então, a ovulação, ela pega o melhor que a gente tem no corpo. Porque a parte mais biológica e mais animal da gente, bem-vinda, Kelly, ela quer a procriação da melhor possibilidade, do melhor, do melhor, do melhor. Então ela vai entregar tudo que ela pode, sabe? Eu tenho a sensação que a ovulação, assim, ela pega a rapa do tacho, sabe quando você vai no armário e pega tudo que tem? Então o corpo pega tudo que ele tem de melhor e ele entrega na ovulação, porque ele quer a procriação no top das galáxias, no melhor do melhor. E aí, bonitas, a gente tem que pensar que se eu fiz o melhor do melhor na fase anterior, vai chegar na próxima fase, que é justamente a fase pré-menstrual, que o corpo vai falar assim, então, deu um sextou lá atrás e agora eu tô querendo pipoca Netflix um pouco um sofazinho. Porque eu já curti lá, já foi legal, eu já aproveitei a ovulação, eu fiz o que eu queria, foi muito bacana e divertido. Mas agora nessa próxima fase, eu quero ficar em casa. Vocês não têm essa sensação também? Vocês saem um dia, saem dois, não sei que idade que vocês têm, assim, né? Mas dependendo, se for perto da minha idade... É um dia que você consegue sair e fazer grandes movimentos. Depois, cara, você vai ficar em casa, reclusa no seu canto. E aí, a gente precisa entender, associando isso, que a fase ovulatória, então, é esse tchururu todo pra fora. E a fase seguinte é essa pipoca, Netflix e sofá, que a gente quer recolher. Domingo preguiçoso feelings, é isso aí, Bruna. Então, a fase 4, a fase pré-menstrual, é esse domingo preguiçoso aí. Todo mundo tem isso. Ninguém aguenta sextou 5, 7 dias na semana, gente. Não existe isso. Não dá. Nem se eu tivesse 17 anos. Chega uma hora que você fala assim, deu, né? Então, a gente precisa entender que existe essa fase. E o que dá crepe? Por que vem um monte de sintoma, na verdade, nessa fase? Porque o corpo todo tá falando assim... Domingo, pipoca, sofá, Netflix, sossega.
Aí você fala, não, eu quero de novo. Aí o corpo fala assim, você pode ir, mas eu não tenho nada pra entregar. Porque eu já te avisei por inteiro que eu quero pipoca Netflix. Aí você fala que você é muito maravilhosa, daí você vai lá, enfrenta e faz. Aí você faz uma, você faz duas, no mês seguinte e no outro. E chega uma hora, o corpo vai falar assim, eu vou ter que gritar de um jeito mais significativo que eu quero pipoca Netflix. E aí ele vai dando sintoma, e ele vai dando sintoma, e ele vai dando sintoma. Quando a gente entende isso, gente, explode a cabeça da gente. E aí a gente para de ir contra o que o nosso corpo está pedindo. Então, olha só que processo, é o ouro do ouro que eu vou entregar logo no início aqui pra vocês. A TPM, essa fase pré-menstrual, ela só tem sintomas exacerbados e significativos porque você não acolhe pipoca Netflix. Se você reduzir, se você ir para esse combo da maneira que você der conta, do que a tua rotina permite que você faça, que seja dormir mais cedo só, 2 dias do mês. Que seja tomar um banho com um produto mais gostoso, que seja, sei lá, se permitir fazer uma coisa, entende? Que te agrade. No mês de setembro, na conta do Instagram da Luz de Isis, a gente fez o mês de setembro, todos os dias tinha atividade de autocuidado. Sugestões de atividade de autocuidado. É justamente para isso. Pra gente descobrir o que é que traz quentinho no peito pra mim, se o corpo tá pedindo esse lugar de reduzir, o que é que me traz a sensação disso. O que faz eu fazer a chave fechadura nessa fase. Então a gente precisa entender esse processo primeiro, tá? A gente avança e vai para a terceira parte agora da nossa conversa, que são esses sintomas, que é tudo que eu tô falando nessa playlist toda aqui, né? Se os teus buracos internos, as tuas sombras, as coisas que você precisa melhorar, têm uma relação significativa com as tuas feridas emocionais, isso tudo vai exacerbar. Eu falei, se tiver por pura, assim, amorosidade em apresentar o tema, né? Que com certeza tem, na verdade. Isso é também uma outra coisa, o ouro do ouro aqui, parte 2. Sintomas, geralmente, não vou generalizar também, porque eu não sou louca disso, mas geralmente os sintomas da TPM têm relação com as feridas emocionais da infância. Pega esse. Já podemos encerrar aqui, produção? Eu já entreguei tudo que dava aqui, ó. O ouro do ouro do negócio já tava bom. O que vocês acham? Não, vamos continuar que tem mais coisa ainda. Mas é legal a gente observar isso. Processo de auto-observação nessa camada específica. Você vai conseguir entender e bugar, mas ter muita clareza e expandir tua consciência do seu processo de autoconhecimento de uma forma bem significativa quando você entende isso. Check. Tá. É importante você observar quais são as sensações e os sintomas que você tem, porque ele vai fazer, como eu falei, uma associação. Você vai conseguir entender, na verdade, de uma forma bem significativa o que é que tá pegando em você. Porque quando dá essa baixa de pipoca Netflix, domingo preguiçoso, como disse a Bruna, tudo que vai trazer ali, porque quando a gente reduz, a gente consegue acessar isso. Quando a gente tá aqui só no pagode, a gente não olha para as nossas coisas, aquelas mais assim, que dói o coração, a gente tá na hora da festa. Quando a gente reduz, a gente tem a oportunidade de olhar para essas coisas delicadas. E geralmente a gente não quer olhar para isso. É uma outra coisa que faz a gente sofrer com a fase pré-menstrual. Eu não quero olhar porque eu tenho que melhorar. Ou vocês acham isso muito divertido e querem fazer isso toda semana? Não, né? Eu não desconheço. Vocês conhecem alguém que quer ficar remoendo e trabalhando coisa interna toda hora? A gente quer ser um morango, né, Dani? A gente não queria fazer isso, mas é parte do processo. Chama vida de adulto. Precisamos fazer esse rolê. E aí isso também é uma outra camada que faz tudo pegar de uma forma mais significativa. Tudo faz isso exacerbar. Porque eu não quero olhar que eu sou uma pessoa invejosa. Eu não quero olhar para as minhas dores mais significativas. Eu não quero olhar para isso. Eu quero fingir que isso não existe dentro de mim, porque eu sou muito maravilhosa. E aí quando a gente acessa isso, a gente dá uma despirocada, né? Vamos combinar? Sim ou não? Não faz sentido? Socorro, respira aí, gente. Ai, ai, ai.
Já vamos chegar no nosso tema especificamente hoje, mas é importante que a gente entenda tudo isso, principalmente para quem tá caindo de paraquedas hoje aqui. De paraquedas. Aham, com certeza. E aí, bonitas? A partir do momento que você identifica quais são os sintomas e as sensações que você tem nessa fase pré-menstrual, dá um pano para manga razoável aí. E aí, vamos dizer que o sintoma que você tem é compulsão alimentar. E sempre quando eu falar de compulsão alimentar aqui, na verdade seria interessante que vocês pudessem abranger também, abrir e aplicar aí talvez para outros níveis de compulsão também. Porque às vezes o que você está querendo fazer de forma desenfreada, que a gente vai entender como compulsão aqui, é com compra, por exemplo. Não é necessariamente... Deixa eu só melhorar um negócio aqui. Pra mim, pelo menos, vai melhorar isso. É com compra. Não é necessariamente com comida. Mas existe uma coisa da comida especificamente... Microaula de biologia aqui agora para vocês, de fisiologia. É um sistema de recompensa que a gente tem na cabeça, que açúcar traz pra gente uma sensação de saciedade, de um prazer rápido. Muito fake news esse prazer, inclusive, que o açúcar traz, porque ele faz um pico que é muito bacana, teoricamente, depois ele cai, e ele não cai de onde estava, ele cai, ele vai mais para baixo ainda. É horrível. Então o açúcar faz isso, a gordura faz isso, e geralmente, quando a gente está na fase pré-menstrual, a gente não quer só o açúcar ou só a gordura, a gente quer o combo dos dois. Que é a tranqueira, que geralmente a gente vai querer o quê? Um chocolatinho, né? Ai, Deus. E a gente só quer isso porque a gente quer essa sensação de recompensa aqui, que o açúcar, a gordura, as massas cheias de carboidrato vazio também traz pra gente. A sensação de comprar coisas, de adquirir coisas, na verdade, também traz isso. Que eu quero sempre trazer coisas pra mim, sensações positivas. Porque eu não quero olhar para aquela sensação de olhar que eu sou invejosa, que eu fico cobiçando as tranqueiras dos outros, que eu tenho, que eu sou ciumenta, que eu sou controladora, que eu sou possessiva. Que isso tudo faz parte de você. Só que isso também só faz parte de você porque tem gatilhos lá atrás que aconteceram, que foram implantados de certa forma em você para você ser desse jeito. Por isso que é importante também você olhar para as suas feridas emocionais. Essa sensação de controle que você precisa ter de forma absurda aí de tudo e de todos, foi porque alguma traição lá atrás aconteceu. Você foi enganado, trapaceada, seu cérebro não quer que isso aconteça mais, e aí você puxa o controle todo para você. Só notícia boa hoje, né, Brasil? Não faz sentido isso para vocês? Então, essa coisa desenfreada de querer puxar as coisas demais, de querer essa sensação de prazer o tempo todo, é para fugir de olhar dessas sombras, dessas características que você está manifestando. Não vou dizer que você é, vou reorganizar essa frase. É que você está manifestando nesse momento. E ouso dizer ainda, que é uma coisa que eu falo sempre nas mentorias, vou entregar isso aqui de bandeja para vocês, porque eu tô amorosa essa semana, me aguentem. Que não é, essas reações todas, na verdade, não é você. Você, na sua essência mais interior possível, é amor e luz. Você é. Essas sensações todas são suas sombras. Não é você especificamente, entende? Eu entendo de formas separadas. Elas estão juntas nesse momento, mas dá pra poder dar uma lapidadinha aí e chegar. Ela é. Eu voltei. Agora eu quero saber se vocês estão aí. Ai, que legal. Voltei, vocês... Ai, que bom, obrigada. Ah, a luz foi embora. Geralmente eu falo, é porque a luz aqui acabou. Eu brinco que quando o assunto fica pesado, vocês vão embora. O assunto ficou tão pesado que eu fui embora. Mas a luz voltou, a conexão voltou e a gente vai continuar nesse rolê.
É, senhora, não é fácil falar verdades e aguentar esse chururu todo aqui. Então, bonitas, faremos edições necessárias aqui, né? Por favor. Então, vamos continuar. A gente precisa entender, então, que parte significativa desse processo... Não, o problema era estava aqui mesmo. Parte significativa desse movimento, ela é porque a gente sente uma sensação de vazio dentro da gente. E a gente quer tentar preencher isso com uma outra coisa. Só que o que é um erro significativo nisso aqui? É que a gente quer preencher uma coisa que é interna com coisa externa. Qual a chance disso dar certo? E a gente que ainda quer preencher com coisas físicas. É assim, é 10 de 10 para dar errado. É praticamente impossível. Então, o pano de fundo dessa sensação gigantesca de compulsão alimentar, de querer se entupir de tranqueira, de acabar com a caixa de bis sem eu nem olhar. Nossa, isso aqui era a minha maior manifestação da minha TPM, da minha fase pré-menstrual, era comer a caixa de bis quando eu olhava. Isso quando a caixa de bis tinha o tamanho de uma caixa de bis de verdade, não é o que tem hoje, né? Eu olhava pra ela e falei, mas como assim que a caixa já acabou? Eu olhava aquilo e achava um absurdo, porque a caixa, 3 segundos atrás, a caixa estava cheia na minha frente. A dali 3 segundos, ela não existia mais. Ela já tinha evaporado, sumido, ido para um outro lugar. E aí a sensação que eu queria ainda saciar dentro de mim ainda estava lá. Porque não era com aquilo. Não dava uma sensação boa. Yes! Então, geralmente, spoiler do spoiler aqui pra vocês, porque essa é a proposta, né, de trazer o pano de fundo. Geralmente, os gatilhos de compulsão, tanto alimentar quanto de compra, ou de qualquer outro vício, na verdade. Porque às vezes é difícil, quando a gente usa a palavra vício, traz um vício, né? Que pode ser com cigarro também. Pode ser com qualquer coisa lícita e ilícita, né? Na verdade, com bebida, também é compulsão. Quando a gente usa a palavra vício, traz um peso de um jeito, né, mais significativo. Quando a gente usa compulsão, talvez abranda um pouco, ainda é ruim, mas ainda abranda. Vocês sentem essa diferença também? Que a palavra talvez traga um peso diferente para a situação, para o episódio? Eu tenho essa sensação, que vício parece que traz um trem assim, nossa, que pesado isso, né? Traz uma coisa de dependência, que é mais delicado, digamos assim. Mas chama realidade. E o pano de fundo dela provavelmente é a sua ferida da rejeição. Para nós que somos mulheres. Ou a ferida do abandono quando estiver conectado mais com o pai. Ai, que delícia! Mas Então, observem aí em vocês como que isso se manifesta. É muito, 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 muito significativo isso, assim. Pra mim, pelo menos, quando eu fui avançando nos meus processos de organização interna e de cura com a compulsão dos chocolatinhos, né? Essa ainda, acho que de todos os sintomas da TPM, da fase pré-menstrual, esse é o ainda que eu preciso ainda dar uma... Volta e meia eu ainda preciso me policiar também. Que volta e meia ainda tem uma coisinha que dá um alertinha. Quando eu vejo, eu tô caçando, assim. Mas já tive vários episódios bem significativos com isso, assim, minhas práticas de vulnerabilidade aqui, exposição. Eu lembro que teve uma época que eu morava numa chácara. E aí o centro da cidade ficava, acho que 15 quilômetros, digamos assim. Quer dizer, eu morava na região metropolitana de Curitiba. Então tinha lá o centro daquela cidadezinha, mas Curitiba mesmo era 15 quilômetros. Era... por aí, 10, 15 quilômetros, uma coisa assim. E eu lembro que era um final de semana, acho que era um domingo, se não me engano, tava chovendo. E eu tive um treco que eu precisava comer um chocolate específico que não tinha na cidade onde eu morava, só tinha lá em Curitiba. Cara, era um domingo. O domingo preguiçoso que a Bruna falou antes, né? Era um domingo preguiçoso. Eu devia estar quieta, né? Na verdade. E eu lembro que eu enfiei dentro do carro com chuva, que era pra estar quieta em casa ainda, e dirigi os 300 quilômetros para ir, comprei o bendito do chocolate e voltei para casa. Mais 300 quilômetros só para comprar o negócio. E aí, sabe o que é mais interessante? Eu era casada na época ainda, né?
Eu lembro que eu falei assim, eu vou pra Curitiba comprar um negócio. E a pessoa olha pra minha cara, meu Deus, você vai fazer isso? Vou, quer companhia? Não, não precisa, eu sei me virar. Porque, né? Eu me viro. Ai, gente, é muito delicioso quando a gente olha pra trás e vê essas coisas. E aí eu fui. E quando eu voltei pra casa, foi tão interessante. Daí eu lembro dele olhar pra minha cara e falar assim, ué, mas você não foi comprar chocolate? Cadê? Eu falei, chocolate não existe mais, meu filho. Você acha que eu ia esperar chegar em casa? Eu dirigi tudo isso pra comprar. Você acha que eu ia esperar voltar pra casa pra comer o chocolate? Se isso não for um vício, o que que é, gente? E era uma fase já prolongada do meu puerpério isso. Então já tinha assim, ó, minhas feridinhas ali, ó, gritando em trocentas camadas, na verdade. Apesar de eu rir hoje já disso, achando tudo isso engraçado, durante um bom tempo quando eu olhava pra isso, levei pra terapia trocentas vezes. Pra poder ressignificar, pra entender tudo isso, na verdade. Então não é pouca coisa, de fato. É importante que a gente possa sim tomar consciência, sim olhar para algumas coisas, mas aprender a olhar isso tudo como um degrau. Isso está manifestando sinais importantes que eu preciso olhar. Combinado? Agora a gente vai avançar, porque eu quero apresentar para vocês os spoilers. Tadã! Vamos olhar algumas coisas? Porque ferida da rejeição, ela pode se manifestar de várias formas, né? Vou trazer spoiler aqui. Eu não, né? O oráculo. Pra gente ver o que é que tá disponível pra gente entender em que camada dessa ferida da rejeição ou do abandono a gente pode começar a olhar. Porque é amplo ainda, né? Direciona, mas ainda é amplo. Respira aí um pouquinho. Eita, caiu. E o bom que eu falei, eu usei essa frase, né? Espero que vocês lembrem que estava aqui, que eu falei que a gente queria colocar coisa pra dentro pra tampar um buraco, né? Ó, momento fofoca das amigas aqui. Faz favor. Marquem os quintos de vocês. Hoje tem. A frase da carta é: você pode manifestar todos os teus desejos. Isso é uma característica, inclusive, muito significativa do feminino. Esse poder e essa capacidade de manifestação. Se você estiver distante desse feminino, a gente falou bastante sobre isso ontem, spoiler, né? Da live de ontem sobre cólica, que é esse distanciamento do feminino. Quando a gente está mais conectado com isso, mais conectada, aliás, com isso, a gente tem uma capacidade de observar as coisas e atrair pra gente de uma forma mais significativa. E aí eu vou atrair as coisas que realmente me trazem quentinho no peito e me trazem a sensação de cura e de contentamento. E não aquele pico só para depois eu cair, me estabacar e ser uma coisa, não vou dizer que fútil assim, mas nem etérica também, mas cara, que não preenche, que não faz uma coisa significativa, que não traz de fato uma sensação de cura, de organização interna. É raso, entende? Então tá à disposição, bonitas, pra vocês. Ai, que fofinho. Mas, ó, a carta tem um monte de livro ainda lá, viu? Me traz muita sensação de que as coisas não caem exatamente no pé da gente como a gente gostaria, assim. Os starts iniciais, sim, você não caiu aqui, Doneida. Mas tem que dar uma estudadinha, viu? A boa notícia é essa. Talvez não tão boa assim, né? Mais um spoiler? Como eu amo isso. Já falei que eu amo isso aqui hoje? Você pode sempre reescrever a sua história. Tadã! Apesar de ser desconfortável, apesar de ser chato, apesar de ser sofrido, bem-vinda, Laís. Dá pra reescrever e reorganizar esse rolê. Ai, mas eu tô há tanto tempo sofrendo com TPM, eu tô há tanto tempo me incomodando com isso. Eu nem sei se eu quero fazer isso. Existem caminhos. Como eu falei, vocês não caíram aqui, Doneida, assim. Existe a possibilidade. Às vezes a gente clama tanto ajuda e mudanças, os caminhos vão aparecendo, mas a gente quer assim, ó, que resolva automaticamente, em 3 segundos. A gente não quer passar pelo processo de cura. Essa
necessidade de fazer tudo rápido aí também, de querer as coisas espontâneas, também é a tua parte infantil. Porque criança recebe tudo de mão beijada, né? Adulto não, adulto tem que fazer. E a parte boa do adulto fazer, vou trazer meu incentivo aqui, que eu aprendi com a minha amiga Bruna Nunes, inclusive, é que ele tem escolha. Olha só que maravilhoso. Você pode escolher o caminho. A criança não tem autonomia. A criança tem que comer o que está pronto, ela não sabe fazer a comida dela. A criança tem que ir para essas férias onde todo mundo vai levar ela. Você pode escolher onde você vai passar férias. Entende? Então, vamos pegar todo o rolê de adulto que a gente tem dentro da gente, bater no peito e assumir ele. É benéfico. Tem muita coisa boa aí. Mas a gente precisa acolher tudo isso. Então, está à disposição, segundo minhas amigas cartinhas, que a gente possa manifestar coisas mais significativas, mais amorosas e resoluções para esse processo que faz a gente se incomodar tanto para essas sombras, dessas dificuldades que a gente tem, e que a gente sim pode abrir e reescrever esse processo. E para te ajudar nisso também, porque gosto pouco de falar sobre esse assunto, a gente avança mais uma parte aqui na nossa conversa para eu apresentar para vocês o meu projeto específico para isso. Que eu tô adorando esse rolê inteiro. Eu achei que ficou tão bonito. Eu sei que é esquisito eu mesma falar sobre isso. Mas é verdade. Eu acho que, como eu era uma mulher que se incomodava muito com essa fase pré-menstrual, assim, eu me incomodava muito com os meus sintomas, que eles realmente eram muito exacerbados, tanto de dor quanto de crises emocionais, assim, de ter trecos, de irritabilidade, de muita dor, de um monte de coisa. Que me fez também buscar tudo isso, assim, né? De buscar esse processo de ressignificar tudo isso, assim. E, consequentemente, como hoje eu consigo ciclar de uma forma infinitamente diferente e infinitamente melhor, era praticamente impossível eu não querer partilhar isso tudo, assim, sabe? É do meu perfil e eu acho que é muito do feminino. E é essa prática de sororidade também, né? Que eu gosto tanto de falar. Que a gente brinca, né, entre a gente, de que ninguém solta a mão de ninguém. E esse é um passo importante e é um passo que eu gosto muito de trazer também, de estar aqui fazendo essa parte toda aberta também, de deixar esse conteúdo disponível no YouTube também, para acessar isso depois, para reassistir quantas vezes quiser, fazer suas notas, fazer suas reflexões. É parte desse processo de sororidade também, né? E aí, tem contas para pagar também, né, Brasil? Chama realidade, mãe de família. Então eu vou abrir, para além disso tudo aqui que eu tô trazendo aberto para vocês, a mentoria. E essa mentoria, ela tem duas partes. Então você vai vir, se você se identificou com uma parte ou boa parte dessa playlist toda aqui, desses 5 lives que a gente encerra hoje, você vem, a gente conversa. Se você estiver assistindo pelo YouTube, lembra que tem o link aqui embaixo, que é o grupo exclusivo, que você pode entrar lá e falar, eu quero saber mais informações sobre a mentoria. E aí a gente vai marcar, a gente vai fazer alguns encontros, e aí você vai me falar, Aline, eu me identifiquei com isso, eu percebi isso aqui eu sei, mas eu não estou entendendo o que é, e a gente vai fazer junto esse processo. Os encontros, eles são online, são exclusivos e individuais, tá? Então eu vou estar realmente com meu coração, meus ouvidos e todo o meu conhecimento técnico aberto e disponível para vocês, para te ajudar nesse processo, para que você também possa ciclar de uma forma mais leve, mais amorosa. E não odeie algo natural do teu corpo, deixar seu corpo, né, agir da forma mais natural possível, que é possível e é bom. Existem muitos benefícios nisso. E aí a gente vai fazer atividades práticas, na verdade, nesses encontros. Quando a gente tiver algum assunto que eu quero que você tenha base, aí vai ter a segunda etapa dessa mentoria específica, que eu achei espetacular esse processo, esse jeito que a gente conseguiu montar aqui, eu e a produção calculando e mexendo e tudo mais, que é ter acesso à comunidade Luz de Isis também. A comunidade, gente, tem, como eu falei lá no início, 13 módulos, tem um monte de conteúdo lá. Então, quando eu achar que você precisa entender alguma coisa mais teórica, eu vou falar lá, Laís, vai lá e assiste aquela aula com esse nome lá no módulo do Sagrado Feminino. Isso aí vai fazer você entender melhor por que você está tendo esse sintoma. E aí, na aula, especificamente no encontro, a gente vai fazer só atividades práticas, para ser mais objetivo e você conseguir alcançar mais, com mais agilidade também, os benefícios que você está querendo alcançar. Então, essa mentoria tem essas duas partes. Os encontros individuais, exclusivos,
pra gente fazer as atividades práticas, os desbloqueios, a organização interna, o planejamento, coisas específicas para você. O entendimento teórico, para você ir abrindo a cabeça e entendendo um pouco mais as coisas. Você vai ter lá acesso à comunidade Logis e eu vou fazendo a orientação para você e você também vai ter livre acesso lá. Inclusive as aulas de yoga que tem lá, né, os exercícios de respiração, de postura, tem um curso inteiro de meditação lá, mas eu não consigo fazer nada disso. Acesso o curso de meditação, que tem lá várias coisas, tem receita de aromaterapia, tem um monte de coisa, infinitamente assim, tem, sei lá. Eu acho, gente, acho que só o módulo de yoga, se não me engano, tem quase 40 aulas. Tem atualização toda semana, né, como eu falei. Então tem realmente um monte de coisa lá que a gente vai fazendo essa mescla, tá? Essa é a ideia dessa mentoria aqui especificamente. Eu já fiz essa mentoria, acho que por umas 7 turmas, 6 turmas mais ou menos, mas nesse formato com acesso à comunidade é a primeira vez. E eu senti essa necessidade, sabe? Porque às vezes eu tinha que explicar toda uma coisa, um embasamento teórico, e tomava muito tempo, assim. Então, você vai ter acesso lá na comunidade, você desfruta de tudo aquilo. Inclusive, se você fechar essa mentoria, você vai ter acesso à comunidade por 1 ano. Yes, exatamente. E além dos atendimentos individuais específicos para ver as suas demandas, que é onde você vai poder, né, abrir teu coração, a gente poder falar, se organizar e praticar, que é a parte que mais interessa aqui também, né? Fazer os exercícios e as práticas físicas, de respiração, ou de, não sei, a gente vai ver, avaliar e ver o que realmente precisa, na verdade. É muita vantagem, exatamente. Eu adorei esse formato, gente, ficou muito legal, tô super animada pra gente começar a fazer isso, né, que eu terminei, hoje a gente tá fazendo a última live, aí eu vou esperar vocês finalizarem, né, essas inscrições e a gente vai começar a fazer já os agendamentos para os encontros. Ai, tá uma delícia esse movimento todo. Muito amparado, inclusive, viu? Tá muito bonito também, um ancoramento espiritual muito fofinho, muito bonito, bem amoroso, na verdade. E eu queria trazer uma coisa para vocês que eu falei, acho que só no story de ontem, e hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tem ancoramento espiritual, porque a Tia Aline tá super engajada nesse processo, mesmo porque não tem muito mais escolha. Eu tenho vários oráculos, né? Vou deixar essa fofoca no final aqui pra vocês. E um dos oráculos que eu gosto muito, já que a gente tá falando super de feminino, é esse aqui, ó. A deusa respira. E aí ele tem vários arquétipos femininos. Aí ontem eu fui vendo assim, qual será o arquétipo que pode me ancorar aqui pra eu trabalhar, né? Nesse meu servir pra essas mulheres que estão querendo, buscando isso. Aí veio um arquétipo específico. X lá, não importa. Aí hoje... Vamos falar de compulsão alimentar, gente. Falei, o que será que vai vir hoje? Só falta vir a mulher do milho. Só que a mulher do milho é um arquétipo que tem um outro oráculo. Mas veio, tipo, a irmã da mulher do milho. Olha que lindo, cara, que ela veio com as coisas de comida que ainda, de fertilidade, de nutrição da terra. Eu achei tão maravilhoso. E eu tava mexendo o negócio, eu pensei, no que eu pensei, o negócio fez puf. Falei, se isso não é sinal, eu não sei o que pode ser, né? Aqui. Não é pra rir isso aqui? Não achar lindo ao mesmo tempo? Eu acho muito fofo. Donantezinho. Ela é lindona. E eu acho que ela saiu, inclusive, já lá aqui no canal, para as séries que tem de signo. Ela saiu, se não me engano, já para algum deles. Depois eu vou tentar deixar esse spoiler para vocês aí nos comentários mais para baixo. Então, bonitas, estou explorando vocês. Se você está vendo aqui ao vivo ainda, quiser entrar em contato, é só chamar no direct, a produção super vai responder vocês. Se você estiver vendo no YouTube, é só entrar no link do grupo exclusivo e ir lá manifestar falando quero mais informações sobre a mentoria para ajudar a ressignificar minha TPM, para parar de chamar de TPM e entender o quão bonito, na verdade, pode ser essa fase de domingo preguiçoso e de reclusão em casa, que também é bom, fisiológico, biológico, hormonal e necessário também. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Eu adorei fazer essas lives, essa troca com vocês. Sempre tem gente aqui tagarelando e conversando comigo. Espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido.
E espero vocês nas inscrições pra gente começar a trabalhar e evoluir, melhorar de fato tudo isso, tá bom? Beijo, até a próxima.